Primeira Carta de João, capítulos 4 e 5. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, o qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho: o Espírito, e a água, e o sangue. E estes três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus de seu Filho dá. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.